Atualmente é normal sermos informados sobre a necessidade de cuidarmos do meio ambiente. E esta necessidade inclui diversas preocupações como minimizarmos o aquecimento global, reduzirmos a poluição plástica, reduzir ou eliminar o consumo de combustíveis fósseis, evitar a desflorestação e por aí adiante. Porém, esta urgência em cuidarmos do meio ambiente não seria necessária se nós, seres humanos, tivéssemos tido outro tipo de atitude em relação à natureza. A humanidade tem tido um impacto negativo profundo no meio ambiente, sobretudo nas épocas mais recentes, e os resultados estão à vista. A desflorestação, a destruição do habitat de diversas espécies levando-as à extinção, a poluição dos rios e dos lagos, a poluição atmosférica, o aquecimento global, os elementos químicos tóxicos lançados para o mar, para os rios, para o ar e para o solo, a má gestão dos recursos naturais do planeta, a poluição plástica e a lista continua. Mas não somos todos nós que temos esta atitude destrutiva em relação ao meio ambiente. Alguns de nós fazem escolhas no seu dia-a-dia para minimizar e até eliminar o seu impacto negativo no ambiente. No entanto, precisamos de ver o cenário do nosso impacto de modo global, ou seja, incluindo todos nós e não apenas alguns. Portanto, ao contemplarmos a totalidade do impacto humano no ambiente, verificamos que o peso do lado destrutivo é maior que o peso do lado construtivo. E por isso a destruição do meio ambiente avança a uma velocidade mais elevada que a sua preservação. Existem inúmeras razões para estes poucos ou nenhuns cuidados sobre o ambiente que vão desde fatores políticos e económicos até ao desinteresse e ao desleixo, passando por muitos outros. E se podemos dizer que em séculos anteriores podíamos não ter o conhecimento para perceber o estrago que estávamos a fazer no meio ambiente, agora no século XXI já não temos essa desculpa. Atualmente temos o conhecimento para perceber as consequências que os nossos atos têm no meio ambiente. E é verdade que têm vindo a ser implementadas diversas políticas, diversas leis e diversos acordos que têm o objetivo de minimizar este impacto negativo. Apesar disso, o resultado dessas regulamentações tem ficado aquém do desejado. E o caminho para uma sociedade totalmente amiga do ambiente avança a uma velocidade demasiado lenta e por vezes com máscaras, que são formas de encobrir o verdadeiro impacto ambiental. Mas apesar desses precalços mais ou menos previsíveis que vamos encontrando pelo caminho, a verdade é que a humanidade no seu todo, e não apenas alguns, precisa de caminhar rapidamente para uma sociedade que vive com a natureza e não contra a natureza. Podemos entender a expressão ser amigo do ambiente como um conjunto de escolhas e de hábitos que pomos em prática no nosso dia-a-dia com o objetivo de minimizarmos ou eliminarmos o nosso impacto negativo no ambiente. Mas para que a expressão ser amigo do ambiente tenha de facto um alcance concreto, precisamos de a preencher com um conteúdo, caso contrário poderá cair um pouco no vazio. Um dos elementos que compõem o conteúdo é o respeito para com a biodiversidade e aceitá-la como parte integrante da natureza. Cada um de nós, e por extensão a humanidade, é apenas um passageiro do planeta Terra. Cada um de nós partilha este mesmo planeta com todos os seres vivos de todas as espécies: mamíferos, pássaros, insetos, plantas, anfíbios, répteis e por aí adiante. Cada um destes seres vivos de outras espécies tem a sua própria vida, tem a sua família, tem os seus filhos, tem o seu próprio território. E quando invadimos e destruímos o território em que habitam, como acontece, por exemplo, com a desflorestação, estamos não apenas a destruir os ecossistemas, mas também a limitar as hipóteses de sobrevivência das várias famílias que nele habitam, criando as condições para que as espécies iniciem o caminho rumo à extinção. O planeta Terra não é só dos seres humanos, é de todos aqueles que nele habitam. Nós somos apenas uma de milhões de espécies que moram na Terra. E temos de saber aceitar as outras espécies como vizinhos e não como algo descartável, desnecessário ou economicamente explorável. Temos de encontrar um ponto de equilíbrio entre a possibilidade de lucro e a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, sem utilizar máscaras. Um outro elemento que compõe a expressão ser amigo do ambiente é a importância de sabermos qual é o impacto que as nossas compras têm no meio ambiente. As coisas que usamos no nosso dia-a-dia vieram de algum lado, atravessaram um determinado processo de fabrico e depois de as usarmos, acabam noutro lugar. O papel que usamos para escrever teve origem numa árvore, algures no mundo. O óleo de palma, que faz parte da composição do nosso shampoo, teve origem numa área que foi desflorestada para dar lugar à sua produção.
A grande maioria do plástico em circulação é produzido a partir de combustíveis fósseis, atravessa um processo de fabrico tóxico para o ambiente e depois de utilizado pode acabar a fazer parte da enorme quantidade de poluição plástica que se espalha pelo mundo. O ar-condicionado que usamos é um dos contribuidores para o aquecimento global. A carne da nossa alimentação pode ter sido produzida numa zona que foi desflorestada para ser convertida em pastagens. Quando escolhemos ser amigos do ambiente, precisamos de optar por aqueles produtos ou serviços que melhor servem esse propósito, evitando ou eliminando das nossas compras aqueles que são prejudiciais para o meio ambiente. Nós devemos estar conscientes que determinadas compras que fazemos contribuem para a destruição dos ecossistemas, contribuem para a extinção de várias espécies, contribuem para o aquecimento global e contribuem para o aumento da poluição plástica. Quem segue um estilo de vida amigo do ambiente pretende habitar numa sociedade não prejudicial para o meio ambiente e pretende deixar para as gerações vindouras um mundo melhor do que aquele que encontrou para si. E porque tem esse desejo, traz para a sua vida hábitos que o ajudam a caminhar para esse mundo, seja evitando comprar produtos prejudiciais para o ambiente, seja optando por andar a pé ou de bicicleta em vez de utilizar o carro, ou seja evitando o uso de plásticos. O que está em causa aqui é responder à pergunta: como é que eu posso reduzir ou eliminar o impacto negativo que eu tenho no meio ambiente? Quem segue um estilo de vida amigo do ambiente evita contribuir para a destruição do meio ambiente, minimizando o mais que lhe for possível o impacto negativo que o seu dia-a-dia imprime no planeta Terra. Podemos pensar que nós, enquanto consumidores, não podemos fazer grande coisa sobre o estado do ambiente, mas podemos. Nós temos o poder da escolha, e isso significa que podemos comprar ou utilizar um determinado produto ou serviço sem nos preocuparmos com as consequências prejudiciais para o meio ambiente que lhe estão associadas, e esta hipótese significa que estamos a pactuar com a destruição do meio ambiente e a contribuir para a eliminação da biodiversidade. Ou, em alternativa, podemos não comprar ou não utilizar um determinado produto ou serviço porque é prejudicial para o meio ambiente e para a biodiversidade. E esta hipótese significa que estamos a ser amigos do ambiente. Podemos também, obviamente, participar em eventos a favor da preservação do ambiente, desde que o façamos de forma pacífica. Todos nós já soubemos de eventos cujos participantes, na sua grande maioria, estão nele de forma pacífica. Apesar disso, há pequenos grupos que pretendem apenas lançar a confusão e o caos e assumir as suas posições de forma violenta. Este pequeno grupo não é representativo de uma vida harmoniosa e pacífica que os verdadeiros amigos do ambiente pretendem ter. E claro que alguns meios de comunicação social vão focar a maior parte da sua atenção nesse pequeno grupo, como se quisessem retratar o todo a partir dessa pequena parte. Infelizmente, a violência dá sempre mais audiência do que a paz. Todos nós gostaríamos que instantaneamente resolvêssemos todos os problemas que afetam o meio ambiente, como deixar de utilizar combustíveis fósseis, parar com a desflorestação e eliminar a poluição plástica. Mas essa transformação instantânea não é praticável. Nós habitamos uma sociedade que se estende por toda a superfície terrestre, e as estruturas políticas, económicas e sociais desta nossa sociedade são complexas e pesadas, e são construídas ao longo do tempo, assentando em determinados hábitos de funcionamento que muitas vezes não são saudáveis para o meio ambiente. Mas, dado o peso e a complexidade dessas estruturas, é natural que as alterações necessárias demorem mais tempo que o desejável. Romper abruptamente com esses modos de funcionamento pode criar condições adversas não só a nível social, mas também a nível económico e político. Portanto, o caminho para uma sociedade totalmente amiga do ambiente tem de ser feito de uma forma gradual e ao longo do tempo, porque é necessária uma adaptação global que atravessa tudo e todos. Olhemos para o caso dos combustíveis fósseis e imaginemos que de um momento para o outro decidimos deixar de os utilizar. A maioria dos meios de transporte, automóveis, caminhões, barcos, aviões e comboios, está dependente deles para se moverem. Em 2022, há mais de 1.400 milhões de veículos em circulação nas estradas de todo o mundo. Desses, uma pequena percentagem são elétricos. Há quase 30 mil aviões de passageiros atualmente em serviço em todo o mundo. E, globalmente, a Marinha Mercante conta com mais de 50 mil navios. A estes juntam-se os navios de passageiros.
E estes dados não incluem os veículos militares, como os tanques, os aviões e os barcos. Como já abordámos num outro vídeo, as Forças Armadas são grandes consumidores de combustíveis fósseis. Qualquer meio de transporte permanece com o proprietário durante algum tempo, normalmente vários anos, e enquanto o meio de transporte estiver connosco, precisamos de o alimentar com gasolina, gasóleo ou outro. Caso contrário, deixam de funcionar. Se deixarem de funcionar, o mundo para, a economia para, o comércio fica sem produtos para vender. Muitas pessoas não podem ir para os empregos e muitas investigações científicas têm de parar. E se juntarmos o caso da eletricidade, o cenário ainda piora mais. Muita da eletricidade que consumimos em casa, nas fábricas, nas escolas, no comércio, nas ciências, nas artes e em todo o lado é produzida a partir de combustíveis fósseis. As nossas vidas estão dependentes da eletricidade, seja para termos iluminação à noite, seja para carregarmos os nossos telefones, computadores e automóveis elétricos, seja para termos o frigorífico ligado, seja para termos os comboios em funcionamento, seja para tudo o resto. E ainda podemos juntar os plásticos que estão em todos os lugares das nossas vidas. A substituição de tudo o que está dependente dos combustíveis fósseis por outras soluções amigas do ambiente é um processo que demora tempo. Mas, apesar de atualmente ainda estarmos dependentes desses combustíveis e de ainda termos algumas décadas de dependência pela frente, estamos, aos poucos, a ver surgir soluções mais amigas do ambiente e que atravessam vários setores, desde os meios de transporte até os produtos que usamos no nosso dia-a-dia em casa. No entanto, e enquanto houver esta dependência dos combustíveis fósseis e para evitar o colapso da sociedade humana, a mudança gradual para uma sociedade amiga do ambiente é a mais indicada. Mas claro que para acontecer essa mudança gradual, é necessário que nós, consumidores, façamos a nossa parte, por exemplo, não comprando ou não utilizando um determinado produto ou serviço que é prejudicial para o meio ambiente. Nós, consumidores, temos a capacidade de regular o tipo de produto ou de serviço que pretendemos ter disponíveis no mercado. E se cada vez mais optarmos por soluções amigas do ambiente, o próprio mercado irá adaptar-se a isso. Nós podemos recusar-nos a adquirir um determinado produto ou um determinado serviço que é prejudicial para o ambiente. Nós não temos de aceitar aquilo que o mercado nos quer dar. Pode, claro, haver situações em que não existem alternativas adequadas em relação àquilo que queremos. Nesses casos, devemos evitar comprar esse produto ou esse serviço que sabemos que não é benéfico para o ambiente. Mas, se tivermos mesmo de o comprar, então devemos optar por aquele que for menos agressivo para o ambiente. Estou a lembrar-me dos plásticos. Será que precisamos mesmo de comprar aqueles produtos cujas embalagens têm plásticos e mais plásticos e mais plásticos? Pretende-se que o caminho para uma sociedade totalmente amiga do ambiente seja feito da forma mais rápida possível. As condições que encontramos no planeta Terra não são imutáveis. O clima não é imutável. Já tivemos glaciações e já atravessamos épocas em que a temperatura média do planeta era superior à atual. As espécies que habitam o planeta Terra não são imutáveis, elas evoluem e algumas extinguem-se naturalmente. Nós próprios não somos imutáveis, nós somos originados a partir dos nossos antecessores e daqui a alguns milhares de anos seremos diferentes. Os continentes deslocam-se sobre a superfície terrestre. Os Himalaias não existiam há 100 milhões de anos. O percurso dos rios altera-se naturalmente. Nós habitamos um mundo dinâmico, onde as coisas sofrem transformações naturais, e a nossa espécie é parte integrante desse mundo. E, naturalmente, nós tendemos a alterar o ambiente em que vivemos. Construímos cidades, estradas, terrenos agrícolas, mas não somos os únicos a fazer alterações na paisagem. Os castores também o fazem, as térmitas. Porém, e no nosso caso em particular, as nossas atividades ao longo da história provocaram um desequilíbrio no dinamismo natural do planeta e somos responsáveis pela criação de um mundo afogado em plásticos, que respira gases tóxicos e demasiado lento na sua mudança em direção a um ambiente saudável. Mas também somos responsáveis pela criação desse ambiente saudável, onde podemos viver em harmonia com a natureza.